Olá, tudo bem? Meu nome é Amir, eu sou coach, me formei aí pela Sociedade Brasileira de Coaching, fiz a formação de Life Coach, ou coach de vida, e coach de negócios, né? Fiz as duas formações, fiz mais várias formações aí na área, muita coisa da área da espiritualidade também, eu vou falar isso mais no final, e também Practitioner em PNL, que é a ideia da apresentação de hoje. Passar para vocês aí o que é a PNL e os pressupostos da PNL, né, principalmente. Coisa, para quem nunca teve contato, né, o que é PNL? PNL vem dessa sigla, né, Programação Neurolinguística, onde a gente tem a programação sendo a estrutura do pensamento. Então, voltando um pouquinho, né, o que é a PNL, eu gosto de chamar a PNL de o estudo da excelência humana. Né? É um estudo da mente. Né? A PNL ela busca entender como a mente funciona para fazer com que a mente, para utilizar melhor a mente. E aí a parte da programação, ela estuda essa estrutura do pensamento. E é como que o pensamento é formado. A parte de neuro, né, mostra que é o uso dos 5 sentidos, então é como o ser humano capta os estímulos do ambiente e devolve também para o meio ambiente o processamento dele. E a parte de linguística que vem da parte da palavra, da comunicação. Né? O ser humano é um ser de comunicação, então a PNL também estuda essa parte. Quem criou a PNL? Né? Os criadores da PNL foram John Grinder e Richard Bandler. Né? O Richard Bandler aí, ele era um matemático e um cientista da computação, o John Grinder um linguista. O Richard Bandler resolveu entrar numa faculdade de psicologia, ou seja, ele deu uma mudança aí na carreira dele, e ele gostou, né? Ele quis estudar mais a mente humana, mas ele quis focar realmente no que fazia as pessoas terem sucesso, né? Qual era o padrão das pessoas que obtinham sucesso. Começou a fazer um bom estudo, né, para levantar isso daí. Ele ficou sabendo aí que tinha 3 terapeutas muito famosos aí na época, que tinham muitos resultados bons, né, que é o Fritz Perls, a Virginia Satir e o Milton Erickson. Entraram em contato com eles para buscar entender o que eles faziam de diferente, ou eles aceitaram e eles foram lá estudar, né, esses terapeutas. Para vocês verem que a PNL já nasceu de um conceito que existe na própria PNL, que é a metamodelagem. Esse conceito eu falo mais uma outra apresentação, mas é só para citar aqui que realmente a própria PNL nasceu da metamodelagem, que é entender o estilo de pensamento da outra pessoa. Nisso nasceu um curso chamado Practitioner em PNL, onde eles apresentam tanto conceitos, que é o que a gente vai ver aqui, parte dele, que são os pressupostos, quanto várias técnicas, várias ferramentas, né? Por exemplo, cura rápida de fobia, parar de fumar, então uma série de coisas, umas técnicas que se utilizam através do estudo da PNL. Aqui, a ideia é falar dos pressupostos básicos, né? Então, assim, o que eles, nesse estudo todo, o que eles trouxeram, que eu, na minha opinião, né, por isso que eu gosto de dar esses conceitos para meus coaches e treinamentos, porque a pessoa hoje ela não precisa fazer um curso de PNL, de Practitioner, para se beneficiar dela. Porque o curso é bem extenso, né? Tem um valor de investimento até relativamente significativo, e a pessoa vai ter contato com uma série de coisas, mas é pouco provável que ela fique utilizando todas as ferramentas e técnicas que ela vai aprender. Mas esses conceitos que a gente vai ver aqui, eu acho que eles são fundamentais, assim, eles podem transformar uma vida, eles podem fazer com que a pessoa veja o mundo de forma diferente. Né? E a gente começa aqui com o primeiro deles, que é o mapa não é o território. Bom, o mapa não é o território, ele é uma metáfora que eles utilizaram para explicar um conceito muito antigo, né? Um conceito budista, até de Maia, e outras escolas de espiritualidade possuem também, mas o que ele quer dizer? Né? Se você for pensar, o mapa não é o território, ou seja, eu estou em São Paulo é um território, mas São Paulo tem vários mapas, então assim, o mapa, ele não é São Paulo, o mapa ele é uma representação, né? Uma representação daquele território São Paulo. O que isso quer dizer? Né? O que eles querem dizer com essa metáfora? Que a realidade ela é uma e a realidade percebida é outra, porque a realidade percebida é uma criação. Né? É como a gente percebe a realidade, a representação do mundo, que cada um faz. Tem um ditado que fala sobre isso até, né? Que é bem interessante, que ele fala que existem 3 verdades. Né?
Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade, né, real, vamos dizer assim. E por que isso acontece? Tem uma apresentação também que eu detalho mais isso, né, que fala da questão dos filtros de percepção, das crenças, mas basicamente você tem o mundo, a realidade, enfim, aquilo que está acontecendo, o fato, e esse fato, a pessoa percebe ele através do seu aparato lá dos 5 sentidos, e ela processa ele através de filtros, crenças e uma série de questões, e ela cria aquela realidade, ela representa, né, aquela realidade para ela. Né? E o que a gente tem aí? Várias realidades. Né? Cada pessoa possui um mapa próprio e único. Né? Então, assim, a pessoa cria o mapa dela, a pessoa cria a realidade. A gente tem aí hoje os místicos que já falavam isso faz muito tempo, e agora a física quântica, né, fala muito isso, de que cada um cria o seu próprio mundo, cada um cria a sua própria realidade, e a PNL já dizia isso, né, desta forma. Então, assim, cada pessoa possui um mapa próprio e único. Né, e isso explica por que algumas pessoas, por exemplo, interpretam um fato, um acontecimento de uma forma muito ruim e outras muito boa. Né? É uma questão bem interessante, assim, porque se você pensar, o fato em si ele é neutro. Né? Eu já postei muito no Facebook, Instagram essas questões, porque o fato em si não é o fato que acontece com você que vai determinar, é a interpretação que você dá, o significado que você dá para aquele fato. Né? Se eu não me engano, eu estou tentando lembrar aqui, eu acho que foi o criador do Instagram, ou pode ter sido outro aplicativo aí, que foi vendido por Facebook por bilhões aí, e tem uma história muito interessante dele, porque é o seguinte, ele era um imigrante, né, lá nos Estados Unidos, que chegou e ele foi pedir emprego lá no Facebook. Né, só que o Facebook não aceitou ele não passou na vaga, enfim, ele não conseguiu entrar lá no Facebook. E aí ele foi no Twitter e postou todo triste, poxa, não consegui entrar no Facebook e tal, ou seja, ele ficou acabado, né? Aquilo afetou ele. E aí, quando menos vê, né, anos depois, poucos anos depois, na verdade, acho que deu cerca de 1 ano, 2 anos, ele cria um aplicativo, vende para o Facebook por bilhões. Quer dizer, na época ele interpretou esse fato como algo muito ruim. Mas ele olhando para trás, ele fala, putz, ainda bem que eu não entrei no Facebook, porque eu pude criar meu aplicativo e hoje eu ganhei muito mais. Né? Então esse é um conceito bem interessante para se ter. Uma outra questão é que, assim, não é o território que limita, mas sim o mapa. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, assim, por mais que o território ele seja limitador, ele seja hostil, né, ele não vai determinar o seu futuro. Né? Você não precisa, o grande ensinamento aí, esse é um pressuposto que eu digo que é bem libertador, é bem motivador, não importa se você nasceu pobre, por exemplo, você não precisa morrer pobre, né? Não importa se você nasceu com condições ali difíceis, né? E você consegue superar aquilo se você tiver um mapa adequado, né? Essa questão, por exemplo, tem uma história muito interessante que eu uso, um exemplo, que eu conheci lá na FIAP, né, faculdade que eu fiz, eu fui numa palestra, e lá estava o Eduardo Lira, né, um brasileiro, e ele sempre conta a história dele, de que ele nasceu na favela, né, ele estava ali rodeado pelo crime, pelo tráfico, né, limitações, muitas limitações, era um ambiente hostil, né, ele conta lá com vários detalhes. Mas ele queria, o mapa dele, ele queria outra coisa, ele queria ser escritor, ele queria ser jornalista, né? E ele fala que um dia ele escreveu um texto e um professor meio que deixou ele para baixo, falou que o texto dele era horrível, que ele nunca ia para frente. E ele chegou chorando em casa e a mãe dele veio e falou, não deixa ninguém falar isso. E aí aquilo deu forças para ele, aquilo alimentou o mapa dele, né? E ele continuou, né, com esse objetivo dele até que ele mandou o texto para uma jornalista, ela elogiou muito e ele conseguiu superar, né, e atingir o objetivo que ele queria. Hoje ele já escreveu um livro, tem uma ONG, e ele vai, né, de escola em escola, ele vai nas escolas de periferia, dar palestras, né, para mostrar para aquelas crianças ali daquela região que, por mais que o ambiente seja desfavorável, né, e realmente, né, dependendo de onde a pessoa nasceu, ela tem poucos recursos, mas ela não precisa, né, se limitar àquilo, ela pode mais. Né, e a grande questão que aí
ele consegue rapport, né? Rapport é uma palavra muito utilizada na PNL, e eu tenho uma apresentação que eu falo também dela, é que assim, ele consegue criar rapport. Por quê? Porque ele não é simplesmente um cara, um riquinho, um engravatado que está chegando lá falando de motivação, falando que você pode e assim por diante. Ele está chegando lá como uma pessoa que veio deles, né, que conhece eles, que fala a língua deles. Então eles criam um rapport. E aí realmente, né, ele mostra para aquelas crianças que, poxa, ele nasceu onde eu nasci, ele sabe da minha realidade, só que hoje ele está assim, então eu também posso. Ele consegue gerar um mapa mais rico para aquelas crianças. E aí a gente vai para o próximo pressuposto, que não existe um mapa correto ou verdadeiro. Não tem aquele que é o dono da verdade, aquele que sabe tudo, né, ou aquele que o seu mapa é ruim ou não é bom. Né? Mas existem os mapas que oferecem mais escolhas. Né? Então, a questão do conhecimento, da vivência, da experiência é interessante por quê? Porque vai te dando mais escolhas para o seu mapa. Então, o seu mapa vai ficando enriquecido, você pode escolher mais. Então, citando o exemplo aí do Eduardo Lira e o que ele faz nessas palestras dele, provavelmente até o momento da palestra, muitas daquelas crianças não tinham escolha, porque o mundo dela, a realidade delas era aquela. Eles nunca poderiam pensar em ser um empreendedor, né, e ter sucesso. Mas quando eles veem o Eduardo Lira dando o exemplo dele, falando eu consegui, eu fiz, né, aquilo enriquece o mapa delas. Elas falam, opa, né, se ele pode, eu também posso. Isso é um pressuposto da PNL que a gente vai ver mais pra frente. Isso motiva, isso gera motivação, e aquela pessoa, aquela criança, ela tem uma outra escolha. Então ela consegue seguir um caminho diferente. Né, escolhas e possibilidades. Esse é um pressuposto bem interessante, bem, eu diria que gera tolerância. Né? As pessoas sempre fazem as melhores escolhas de acordo com o seu modelo de mundo. Né? Tem um errinho aqui, em vez de fazer é fazem, mas tudo bem. O que esse pressuposto diz? Né? Que por mais que aquela decisão, que aquela ação daquela pessoa foi ruim, né, e você olha e fala, putz, que burro, né? Por que ele fez aquilo? Nossa, mas como que a pessoa fez aquilo? A questão que a PNL já estudou e o que acontece é que para aquela pessoa, para o modelo de mundo dela, para a realidade dela, para o mapa dela, já que a gente está falando de mapa, aquela era a melhor escolha dela. Então, assim, o pressuposto aqui é que o ser humano, né, no geral, ele não vai escolher uma coisa ruim para ele. Né? Por mais estranho que pareça, aquilo faz sentido para ele. Né? Aquela foi a melhor opção que ele teve, por mais que não seja, né? Que quando você olha de fora não é. E o que isso acontece? Por que talvez aquela não foi uma boa escolha, mas para a pessoa foi a melhor? Porque ela não tinha um mapa muito rico. Ela tinha poucas escolhas no mapa, ela fez aquela escolha que para ela era melhor, só que outras pessoas olhando de fora enxergavam outras escolhas. E aí, o interessante desse pressuposto é que isso ajuda a gerar compaixão, ajuda a gerar compreensão, tolerância, né, que a gente pode olhar para a pessoa e falar, putz, ela está fazendo isso daí, mas realmente é o máximo que ela pode dar, né, é o máximo que ela consegue, né, de acordo com o mundo dela. Em vez de eu criticar, né, em vez da pessoa chegar apontando o dedo, criticando, pô, você fez isso aqui, isso não é ruim, isso é errado, de repente, mostrar para ela cenários diferentes, ela consegue enxergar, e aí sim, na próxima vez, ela vai poder fazer escolhas melhores, né, com um mapa enriquecido. Um pressuposto que é muito interessante da PNL, ele é motivador, e é uma coisa que eu uso muito no coaching, né, porque às vezes a pessoa ela tem aquela limitação e ela quer alguma coisa, mas ela não acredita nela, né, que é um pressuposto que a PNL estudou e trouxe bem forte, que é, se é possível para alguém, é possível para mim, porque possuímos todos os recursos. Então, segundo a PNL, o ser humano ele vem com potencial imenso, né, e não só segundo a PNL, segundo diversas escolas aí espirituais que eu participo, aí que eu estudo, o ser humano é fantástico, ele vem com potencial imenso. Né? É que muitas vezes ele não está usando esse potencial. Né? Tem aquela velha história que falam de usar 10% do cérebro e assim por diante, mas a grande questão aqui não é nem esses números, mas o fato é, a pessoa tem muito potencial. E muitas vezes o que limita é que ela está ali dormindo, aquele potencial está dormente, né? Ela não está utilizando. Tem um exemplo muito interessante disso, né, de como isso funciona, que é com relação à velocidade mesmo humana, a velocidade da corrida, né, que o ser humano conseguiria atingir. Até um certo tempo, né, que eu não lembro exatamente a data, era
vamos dizer assim, era uma verdade científica. Né? Cientistas diziam isso, que o ser humano só podia correr até determinada velocidade. Vou chutar aqui 10 km por hora. Então, era provado cientificamente, vamos dizer assim, que o ser humano só podia correr até aquela velocidade. Né? Eles não tinham essa noção, né, de que o ser humano poderia correr mais. E todo mundo acreditava nisso. Então, aquele era mais ou menos um teto, né, que as pessoas alcançavam. O que aconteceu? Um corredor, né, se eu não me engano o nome dele é Carl Rogers, né, ele falou, não, eu vou correr mais do que isso. E ele realmente conseguiu, ele foi lá e quebrou esse recorde. E aí ele quebrou esse recorde, foi para o livro dos recordes, e aí, né, vamos dizer assim, fez aquele estardalhaço, a mídia começou a mandar para todo mundo. E o que é mais interessante é que uma coisa que era impossível até então, começou, né, a cada mês, vários outros corredores pelo mundo foram alcançando aquela velocidade, ou até superando. E aí você fala, pô, onde estava a limitação? Era uma limitação física? Não, era uma limitação de crença. Era uma limitação que as pessoas implantaram na mente, acreditavam. Quando veio uma pessoa, mostrou que não, mostrou que era possível, outros olharam para ele e falaram, pô, ele é ser humano, ele corre, então eu também posso correr, e aí conseguiu. Então esse é um pressuposto que é legal você guardar. Né? Se você quer alguma coisa, veja se alguém já fez essa coisa, principalmente porque facilita o processo. Né? A gente fala da metamodelagem na PNL por isso. Facilita o processo e mais. Se alguém já fez, você consegue também. Né? Busque entender o que aquela pessoa fez para chegar lá. Né? Esse é um pressuposto bem motivador. Assim. Mudanças. Né? Esse é um pressuposto, né, que diz que os processos de mudança ocorrem a partir da ampliação e enriquecimento do mapa. Aqui eu coloquei até a fotinho de uma borboleta, de uma lagarta se transformando em borboleta, porque o ser humano está em mudança o tempo todo. Né? Tem um conceito no taoísmo, aí, na sabedoria chinesa, que tudo está em movimento, tudo está em mutação. Né? Nada está parado. E na física quântica também isso já é provado. Nada está parado, suas células, suas moléculas, elas estão vibrando, né, em velocidades aí bem altas. E se você pensar mesmo, se você está sentado numa cadeira e você acha que você está parado, você não está parado, porque você está em cima de um planeta, né, uma bola de pedra aí, que está girando a uma velocidade bem alta, e além disso, além de girar no próprio eixo, ela está fazendo uma viagem em torno do Sol numa velocidade muito alta. Então, assim, você não está parado. Né? Se você pegar uma perspectiva maior, uma perspectiva cósmica, você está num movimento absurdo, assim, você está numa correria, vamos dizer assim, muito alta. E o ser humano, ele é assim, ele está em mudança. Né? Só que a mudança, ela ocorre a partir da ampliação e enriquecimento do mapa. Então, a grande questão aqui é que a pessoa não muda de fora para dentro. Né? Não é alguém, e isso é muito legal assim, para a pessoa ter um conceito de você não vai mudar a outra pessoa. Não tem essa crença de que eu vou fazer isso e aquela pessoa vai mudar. Não. Aquela pessoa tem que mudar de dentro para fora. O que você pode fazer é buscar ampliar e enriquecer o mapa dela, né, trazer novas escolhas, conseguir entrar no mundo dela e enriquecer aquele mapa dela. E se ela decidir, se for da vontade dela, ela vai pegar esse conhecimento e vai fazer escolhas que vão possibilitar a mudança. Né? E isso acontece com todos nós. Então, assim, não adianta esperar que alguém vai resolver o seu problema, alguém vai salvar a sua vida, alguém vai fazer qualquer coisa. Porque aquela pessoa ela só pode enriquecer o seu mapa, aquela pessoa ela só pode te dar novas escolhas. E você tem o livre-arbítrio de fazer ou não. Né? De fazer aquilo que você tem agora de possibilidades ou ficar parado. Né? Parado que a gente sabe que não fica parado, mas você não muda para aquilo que você quer, você pode mudar para pior. Né? Se você não resolver um problema, aquele problema tende a aumentar. Comunicação. Né? A parte da comunicação da PNL, se fala muito disso. E o primeiro pressuposto aqui que tem a ver com esse tema é que é impossível nos comunicar. Né? O ser humano, estamos o tempo todo nos comunicando, né? Seja verbalmente ou não verbalmente. Se você entra num ambiente e não abriu a boca, mas o ambiente tem pessoas ali, todo mundo vai notar você, vai tirar conclusões, enfim, você comunicou alguma coisa. Né? Se você entra numa festa, por exemplo, e fica quieto, né, e passa, não fala com ninguém,
as pessoas vão tirar conclusões. Ou essa pessoa é tímida, ou essa pessoa é metida, ou essa pessoa é alguma coisa. Enfim, não importa, você vai ter a sua motivação, você estava com pressa. Né? Mas os outros vão receber uma comunicação ali. Né? Então, esse é um ponto muito importante que todo mundo tem que estar ciente, é que é impossível não se comunicar. Se você fala, se você não fala, qualquer ato seu está comunicando alguma coisa, porque as pessoas costumam estar sempre tirando conclusões. E uma coisa bem interessante aqui é que para a PNL o significado da comunicação é a resposta que ela produz. Falando de uma forma mais clara, se você falar A e o outro entende B, para a PNL você falou B. Né? Por quê? Né? Muita gente fala, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. De certa forma sim, mas se você quer se comunicar, se você quer ter uma boa comunicação, você tem que entender que não. Que se o outro entendeu B, não adianta você falar, você tem que fazer, a gente fala aí de follow-up, de entender, de buscar checar se a pessoa entendeu. E se a pessoa não entendeu aquilo que você quer, você tem que ir lá e confirmar, e ir mudando a forma de falar até que ela entenda. Então, se você falar, a pessoa entende B, você entendeu B, então deixa eu falar de novo, até que ela entenda o A. Né? Isso é um pressuposto que ajuda você a dominar a sua comunicação, né? A falar realmente da forma que as pessoas entendem, né? Da que a pessoa quer entender. E, né, eu sei que pode parecer desafiador, mas o fato é uma verdade, né? Porque se você quer falar alguma coisa, você quer comunicar e o outro não entendeu, não adianta nada. Né? Vamos dar um exemplo. Se você é muito inteligente, tem um vocabulário muito, né, rico, e você quer escrever um texto, aí você escreve aquele texto lindo, maravilhoso, com, né, assim, bem formal, e ninguém entende o que você colocou, tipo, 10% das pessoas entendem. Você atingiu o objetivo? Será que você atingiu? Se você queria se comunicar com uma massa, comunicar com bastante gente, será que não seria melhor se escrever um texto de uma forma mais simples? Né? Então essa é a reflexão que esse pressuposto traz, por exemplo. Um outro pressuposto aí que é bem interessante, que eu tenho também uma apresentação que fala muito mais disso, com mais profundidade, é que corpo, mente e emoções fazem parte do mesmo sistema. Então, aquela loucura, né, de dividir o ser humano em partes e falar que é mente, físico, emoção, não. Tudo faz parte do mesmo sistema, então um afeta o outro. Né? Se você está com algum problema no seu corpo físico, é evidente, vai afetar a sua emoção, vai afetar a sua mente. Se você está com a mente, né, cansada, vamos dizer assim, vai afetar o seu corpo, vai afetar emoções. Se você está com problemas emocionais, vai afetar o corpo, vai afetar a mente. Eles são muito interligados. Né? E nessa apresentação que eu dou, eu até falo como que a pessoa pode entender isso, né, e usar estrategicamente a seu favor. Um outro pressuposto interessante aqui é que todo comportamento tem uma intenção positiva. Né? É daí que, por exemplo, a PNL faz aquelas curas de ajudar a pessoa a parar de fumar, parar de beber, emagrecer e coisas assim. Por quê? Porque ela entende que todo comportamento, por mais bizarro que seja, por mais que a gente possa ver que é prejudicial para a pessoa, ele tem uma intenção positiva. Né? A pessoa não está se matando. Então, assim, quando a pessoa pega um maço de cigarro e olha a foto lá atrás de um pulmão apodrecido, né? Ela não está fumando aquele cigarro porque ela quer apodrecer o pulmão dela. Né? Então, esse é o pressuposto da PNL. O ato de fumar, ele está preenchendo uma intenção positiva, que aí a ideia da PNL é descobrir, né, que ganho que a pessoa está tendo com o cigarro e ajudar a substituir. Né? Então, para você aí, de repente que está com alguma questão, né, precisa parar de comer, precisa, né, fazer exercício, ou coisas assim, aquilo que você está fazendo que parece tão, né, prejudicial para você, busca lá no fundo, se quiser pede ajuda, enfim, mas o que aquele comportamento está preenchendo de coisa positiva para você? Porque aí você consegue entender, ele está, vamos supor que o cigarro ele está me ajudando a me acalmar, ele me tira o estresse. E aí você consegue entender o que mais poderia te ajudar a acalmar e tirar o estresse para conseguir fazer uma substituição. Porque simplesmente parar de fumar e deixar um buraco para aquela intenção não vai acontecer, porque você vai voltar a fumar.
você vai voltar ao antigo vício, porque aquela necessidade ela é positiva, ela precisa ser preenchida. E finalmente, para a gente terminar aí, manter um tempo bacana aí de palestra, não existem fracassos, somente feedbacks. Né? Esse é um conceito muito interessante da PNL, um pressuposto muito motivador aí, que ajuda muito, que é a pessoa entender que, na verdade, o fracasso só vai ocorrer quando ela desistir. Né? Tudo que acontece na sua vida são feedbacks da vida. Né? Eu coloquei aqui até a roda da vida dos budistas, mas é feedback para crescimento. Então, assim, quando você faz alguma coisa e não deu certo, a ideia é você ouvir, né, refletir e entender por que não deu certo, o que precisa fazer diferente. Né? Tem uma frase do Einstein que ela é muito repetida aí, é bem interessante, porque ela diz que fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente é o princípio da insanidade. Então, se você teve um feedback negativo da vida, né, você tentou abrir um negócio e esse negócio quebrou, você chegou à falência. Aquilo é um feedback. Né? O que deu errado ali? O que você precisa aprender? E aí a ideia é você aprender com aquilo e abrir empresa de novo, abrir outra empresa, com um aprendizado maior. Né? E a grande questão aqui é a não desistência, é você conseguir extrair daquelas dificuldades, daqueles desafios, aprendizados. Né? Porque o feedback é isso. Né? Se a gente pegar a palavra feedback, como ela é utilizada hoje nas empresas, eu vou dar um feedback para o funcionário. É o quê? É um toque, vamos dizer assim. É falar, pô, você fez isso, ficou legal, você fez isso, não ficou legal, faça dessa forma e assim por diante, entendeu? Então, assim, a vida, o fracasso que muitas pessoas interpretam é a vida dando feedback. A vida está dizendo, assim não rolou, faz de outra forma. Né? E aí você tem que ficar atento, né, para entender e refletir qual é a forma que poderia funcionar. E finalmente mesmo, para a gente terminar, esse é um conceito que geralmente eu começo o processo de coaching com ele, né, pego a roda da vida, faço com a pessoa e falo muito sobre esse conceito, que é a energia flui para onde está a atenção. Quer dizer, aquilo que você está dando atenção na sua vida, aquilo vai crescer. Né, porque a energia está indo para lá. Né, em contrapartida, aquilo que você não está dando atenção não vai crescer, vai ficar parado, vai definhar. Na verdade, eu não digo que as coisas ficam paradas, né? Porque se tudo está em movimento, tudo está evoluindo, se alguma coisa não está evoluindo, ela está ficando para trás. Né? Então esse conceito é muito importante quando a gente faz a roda da vida e a pessoa olha aquele cenário, analisa, vê como é que está o equilíbrio na vida dela, e aí ela entende que aonde ela colocar uma energia adicional ali, onde ela colocar atenção, aquilo vai se desenvolver. Né? Dando um exemplo, né, que muita gente pega, né, apesar, como tem esse estilo de vida saudável, tudo, as pessoas sempre também acabam vindo, né, com essa questão que muita gente tem a área da saúde, disposição bem baixa na roda da vida, ela coloca lá uma pontuação baixa, ela não está satisfeita, e aí no final das contas ela decide dar atenção para aquela área. E dar atenção é o quê? É realmente se dedicar, dar tempo, colocar recursos, alocar recursos. Por quê? Porque ali ela vai conseguir ter um bom resultado. Ela colocando atenção ali, a energia vai para ali, então assim, ela vai começar a fazer exercício, vai começar a se alimentar melhor, vai começar a dormir, vai começar a ter um desenvolvimento na saúde dela. Né? E isso vale para todas as áreas da vida. Vocês tenham gostado. Vou deixar aqui meu site, na verdade, talvez vocês já conheçam, mas vale a pena ter esse contato. Eu falei um pouquinho do coaching holístico no início. O holístico aqui vem do todo. Né? A minha ideia, eu comecei com a Sociedade Brasileira de Coaching, fazendo um coaching bem tradicional, né, bem seguido ali aqueles scripts lá da Sociedade Brasileira, que é bem legal, funciona muito bem. Mas eu tenho um contato com a espiritualidade muito forte. Um contato de muitos anos aí com a espiritualidade. E eu vi que realmente dá para usar no coaching isso, porque combina muito bem. Eu diria que o coaching holístico ele aborda a pessoa tanto no nível físico, quanto no emocional, quanto mental e quanto espiritual. Né? E na minha concepção, tudo vem do espiritual. Então muitas vezes as coisas não acontecem aqui na nossa vida porque tem alguma coisa
ruim ali no espiritual, alguma coisa que não está funcionando bem, não está muito legal. Se você quer saber mais sobre essa abordagem, se cadastre lá no site, acompanhe o blog, acompanhe os posts que eu vou colocando. Também fico à disposição para quem quiser entrar em contato e a gente conversar mais sobre. E por enquanto é isso. Se você gostou da apresentação, indica aí para a galera, manda a galera entrar no site, baixar. E é isso aí. Valeu, tchau, tchau.